Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a nossa reflexão, queria que vocês pegassem o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 7. Mateus 10, 7. Vamos refletir sobre esse mandato de Jesus, que é o curar os enfermos. Essa reflexão, segunda reflexão do dia, nós estaremos refletindo esse mandato, né? Jesus Cristo vai mandar a igreja, os cristãos, a curar os enfermos. Nós percebemos isso no discurso apostólico, no envio. Versículo 7, dirigindo-se a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Jesus Cristo, ele vai, ao mandar, esse é o texto do mandato dos discípulos, ele vai associar, vamos dizer assim, dentro do mesmo ministério evangélico, a boa nova e a cura dos enfermos. E é isso que nós vamos refletir. Eu vou refletir esse texto partindo desse versículo, desses dois versículos, Mateus 10, 7, e também introduzo nessa reflexão o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1506, e para quem for refletir depois, eu vou desenvolver os argumentos dessa colocação no livro Canto do Espírito, nas páginas, para não ter que ler o livro inteiro, né, eu vou dar uma ajuda. Nas páginas 278 a 292. Mas quem quiser ler o livro inteiro, todo o livro é excelente, né? É recomendável. Mas aquilo que eu vou buscar refletir é no Canto do Espírito, o Padre Raniero cantar a missa, Cardeal cantar a missa, das páginas 278 a 292. É interessante que Jesus Cristo, ele vai associar, né? Porque ele faz, podemos dizer assim, que os seus discípulos participem, que os cristãos participem do seu ministério evangélico. Nós vemos em Jesus, no seu envio, mas também na sua ação, essas duas coisas juntas: o pregar a boa nova, o anunciar a boa nova e curar os enfermos. Os evangelhos vão narrar dessa forma. Jesus Cristo, 1/3 dos evangelhos, vamos dizer assim, eles narram Jesus curando ou ressuscitando alguém. 1/3 das atividades de Jesus no Evangelho é isso: ou ele está curando ou ressuscitando alguém. Dario Bettencourt, um homem que reflete sobre cura, vai dizer que Jesus Cristo ou estava indo para uma cura ou estava voltando de uma cura. É algo que faz parte do ministério de Jesus Cristo, e nesse envio que ele dá aos apóstolos, que ele dá à igreja, ele vai dar essa instrução: pregar a boa nova e curar os enfermos. Jesus Cristo, ele curava os enfermos, né? Falando sobre isso, né? Que não era para demonstrar algum poder, alguma coisa, mas justamente isso faz parte, vamos dizer assim, caracteriza a encarnação do verbo, né? Justifica a sua vinda. Ele vai dizer no Evangelho de São Lucas que ele veio fazer o quê? Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. E esse anúncio da boa nova e a cura dos enfermos, ele tem um lugar fixo quando ele vai enviar os apóstolos. São Lucas mesmo vai dizer que ele anunciai a boa nova e curai os doentes. Isso é algo que faz parte, vamos dizer assim, do ministério de Jesus. Na igreja apostólica, já no início da igreja apostólica, nós vemos esse rito de oração pelos enfermos, né? São Tiago vai falar sobre isso. Esse rito que tinha duas funções, vamos dizer assim. Esse rito de oração, que era curar e perdoar os pecados. Um pouco mais tarde, esse rito vai se tornar algo, um sacramento. O sacramento da unção dos enfermos. Mas fazia parte do início da igreja apostólica, que aprenderam com Jesus Cristo essa função de curar os enfermos, né? Porque existia, né, uma convicção para os primeiros cristãos, para os apóstolos, primeiros cristãos, justamente isso, que eles
que existia essa convicção da oração de cura. E isso foi um fator importantíssimo para o crescimento do cristianismo, para a propagação do cristianismo, porque Jesus Cristo era um médico, vamos dizer assim, dessa forma, como o Leandro dizia, que curava o corpo, a alma, mas também curava o corpo. Ele não só preocupava com a salvação da alma, mas também curava o corpo. E essa convicção que a igreja apostólica tinha a respeito disso, dessa necessidade também de curar as enfermidades, de Jesus Cristo como médico que curava as enfermidades, eles aprenderam com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Jesus Cristo ele tinha essa ação no seu ministério. Pregava a boa nova, proclamava que o reino dos céus estava presente, que o reino dos céus estava próximo, mas ao mesmo tempo, ele curava os enfermos. E se nós olharmos para a vida de Jesus, na vida de Jesus, o poder de curar os enfermos são operados pelo poder do Espírito Santo. Existe essa relação muito próxima. Tanto que Jesus Cristo, ao falar sobre ele, na sinagoga em Cafarnaum, na sinagoga, ele vai dizer justamente isso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, não só para anunciar a boa nova aos pobres, mas também para curar os enfermos, para recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos. Ele coloca essas duas coisas, ele coloca junto o anúncio e a cura dos enfermos. Como algo do Espírito Santo que está sobre ele. E é interessante que o próprio evangelista São Lucas vai dizer que de Jesus saiu uma força que curava a todos. E essa força que curava a todos, que saía de Jesus, era o Espírito Santo. Porque ele vai dizer, quando ele recebe o Espírito no batismo, ele justifica essa força que sai dele, no Evangelho de São Lucas mesmo, por causa da presença do Espírito que está nele. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o Espírito que está na igreja. Trazendo para uma reflexão do próprio Padre Raniero, num outro texto, num outro livro, ele vai dizer que, para nós sabermos o que nós devemos fazer, para onde o Espírito Santo nos conduz, nós temos que perceber para onde o Espírito Santo conduziu Jesus. E no seu ministério, o Espírito Santo conduziu Jesus a curar os enfermos, a curar os doentes. Por isso faz parte, da igreja primitiva, da nossa fé, essa convicção íntima, essa convicção de uma íntima relação entre o Espírito Santo e as curas. Nós olharmos para São Paulo, o que São Paulo fala sobre isso? A outros, o Espírito Santo dá o dom de curar os enfermos. O dom de curar. Por isso, irmãos, faz parte do mandato de Jesus à igreja curar os enfermos. Não é só para um espetáculo ou para alguma coisa parecida com isso, para chamar a atenção, para promover alguém, mas faz parte do mandato de Jesus. Que nesse texto de Mateus, ele vai dizer no versículo 1, que ele chama os discípulos e dá autoridade sobre os espíritos impuros e de curar todas as sortes de enfermidades, curar todas as doenças. É algo que faz parte do ministério de Jesus. Após a ressurreição, lá nas últimas palavras no Evangelho de São Marcos, vai dizer isso: ide por todo mundo, pregai o Evangelho sobre toda criatura, curai os enfermos, curai os doentes. A igreja recebe esse mandato do ministério de Jesus. Por isso, no seu ministério, o ministério da igreja, no ministério que nós atuamos, vamos dizer, nesse ministério de evangelização, nesse ministério evangélico, nós temos essa dupla função, vamos dizer assim, de pregar o evangelho, de anunciar a boa nova, de anunciar o reino de Deus, de anunciar Cristo a todas as pessoas, mas também esse ministério de curar os enfermos. É interessante, aí o padre Raniero cantar a missa nesse texto, ele vai dizer que no tempo da igreja há uma evolução.
Um pouco depois da igreja apostólica, ele vai dizer que há uma evolução no ministério evangélico que a igreja recebe Jesus. Ele vai dizer que existe uma nova configuração do carisma da cura. E esse carisma, que era um carisma, vamos dizer assim, do dia a dia da igreja, das atividades, vamos dizer assim, normais da igreja, da evangelização, que acompanhava a evangelização, ele se torna um carisma extraordinário, segundo as palavras dele. Porque ele se torna extraordinário em que sentido? Ou ele é caracterizado como um carisma extraordinário? Porque ele começa a ser ligado à santidade da pessoa e a lugares santos, aos santuários. E se nós olharmos também para aquilo que era uma prática comum da igreja apostólica, daquele rito que se tornou um sacramento, dentro do próprio sacramento da unção nos enfermos, ele perdeu essa função de cura, se tornou simplesmente um sacramento, ou simplesmente não seria a palavra correta agora, mas um sacramento de curar, de perdoar os pecados. Tanto que o povo mais velho lembra disso. Quando eu era criança e tinha uma pessoa doente, isso já após o Concílio Vaticano II. As pessoas falavam assim: fulano está doente. Mas ele melhor não, está ruim. Já chamaram o padre, né? Porque o sacramento se viesse o padre, cancelou o CNPJ, porque já estava, né? CPF já era, né? Era dessa forma que se tinha visão, né? Porque o padre viria para dar absolvição dos pecados, porque a pessoa já não tinha mais chance. Era chamado mudou-se até o nome, o povo falava de extrema unção, né? Não mais o sacramento da unção nos enfermos. Mas por quê? Houve essa evolução nesse ministério, né? A respeito do carisma, que ele se torna um carisma extraordinário, com uma característica extraordinária, ligada à santidade da pessoa. Eram os santos que curavam. Tanto nós vemos aquele ditado: milagre eu não faço porque eu não sou santo, né? Porque as pessoas ligavam o carisma, e começou a se ligar o carisma com a santidade da pessoa, ou nos santuários. As pessoas procuravam santuários para serem curadas de suas doenças. Até certo ponto é uma situação normal, né? Não é assim uma aberração, vamos dizer assim, na ação, porque embora os carismas, os dons sejam dons gratuitos, distribuídos por Deus a quem quer, para o bem comum, de alguma forma os carismas estão ligados à santidade, né? O carisma da cura, porque os carismas se manifestam com mais força onde se viva melhor a caridade, né? Se aquele que vive melhor a caridade, que vive melhor a santidade, são pessoas mais usadas pelo Espírito Santo. Então, até certo ponto, é uma coisa normal. Mas que nós temos que entender que esse laço entre santidade e cura, embora seja um laço muito forte, nunca é exclusivo. Sobretudo pela visão que nós tínhamos, né, sobre santidade, contrastes extraordinários, né? Naquela visão sobre santidade nós tínhamos, até algum tempo atrás, da visão de santidade da Idade Média, né? O padre Raniero, falando sobre isso, ele vai dizer que o motivo central disso que ele chama de evolução é que, por que os carismas eles têm essa mudança, essa evolução, né? Ou o carisma da cura, sobretudo, de curar os enfermos, de cumprir esse mandato de Jesus, é que faltou o ambiente, ele vai dizer, onde os carismas pudessem encontrar seu espaço. Porque, de uma certa forma, se institucionalizou tudo, né? Tudo virou uma instituição e não se tinha mais esse espaço para onde os carismas podiam se manifestar, como tinha na igreja primitiva. E esse carisma da cura, ele começa a ser associado, por isso, a pessoas santas e a lugares santos. Não naquela visão de carisma de Paulo, né, que o carisma é um dom gratuito, distribuído por Deus, a quem Ele quer, para o bem comum. Porque ele vai dizer que falta esse habitat, né?
onde o carisma da cura possa acontecer, o carisma de curar os enfermos. Vamos dizer assim, aquele ambiente aberto, aonde se reza o Espírito Santo, se abre a ação do Espírito Santo. Ele vai dizer que o motivo central dessa evolução, ele vai dizer que essa visão sobre santidade, né, de relacionar o carisma da cura à santidade, aos santuários, não é o motivo central, vamos dizer, dessa evolução, isso que ele chama de evolução, né? Mas o motivo central desse fenômeno, vamos dizer assim, desse esfriamento, desse afastamento do mandato de Jesus, é faltar o habitat, o lugar, o ambiente onde o Espírito Santo possa se manifestar e fazer com que esse carisma da cura possa acontecer, para que aconteça, ou para que se possibilite a realização desse mandato de Jesus Cristo de curar os enfermos, como nós vemos nos evangelhos. Aí, podemos ter essa pergunta. Esse mandato de Jesus Cristo, como nós dizíamos, né, de curar os enfermos, a igreja negligenciou este mandato? Negligenciou a ordem de Cristo? Não, a igreja não negligenciou, né? Não foi negligenciado. Tanto que os cristãos criaram diversos serviços em todas as épocas para minorar, vamos dizer assim, o sofrimento dos enfermos. A igreja criou hospitais, criou leprosários, criou vários lugares para que pudesse cuidar dos enfermos. E isso é algo grandioso na igreja. Quantos hospitais, né, que a igreja criou, quantos recantos a igreja curou para cuidar de idosos, quantos lugares de doenças graves a igreja curou para curar os enfermos. Mas o que é esta situação, que a igreja continuou dessa forma, institucionalizou o carisma. O carisma se tornou uma instituição. E aí já não mais tinha, como diz o padre Raniero Cantalamessa, aquele ambiente, aquele habitat, onde o carisma pudesse se manifestar e pudesse cumprir, vamos dizer assim, esse mandato de maneira plena de curar os enfermos. Porque, na verdade, Deus disponibiliza dois meios para resolver os problemas, inclusive as enfermidades. Um dos meios é a natureza e o outro meio é a graça. Quando se fala em natureza, ela quer dizer o quê? Que indica a ciência, a técnica, a medicina, os medicamentos, né? Tudo aquilo que é meio para resolver os problemas, falando sobre as enfermidades, todos os recursos que o homem recebeu de Deus na criação e desenvolveu na sua inteligência. Esse é um meio legítimo, né, de procurar a cura dos enfermos, das enfermidades. Mas existe um outro meio, que é a graça. A graça indica a fé e a oração. A fé e a oração. Que às vezes, através da nossa oração, através da oração de outras pessoas, se obtém a cura, quando for da vontade de Deus, né? E esses dois meios excluem os outros meios, né, que possam existir. Esses são os únicos dois meios, a natureza e a graça. A natureza, sempre entendamos, né, a questão da ciência, da medicina, né, das técnicas usadas para atingir esse meio, e a oração, a graça. Os outros meios se excluem. Exemplo, a magia, os curandeiros profissionais que temos por aí. Esses são os meios que Deus deixou. Por isso, a atitude do cristão diante desses dois meios é fundamental. Porque nós não podemos limitar, aí justifica o que nós fazemos, não podemos limitar a usar apenas a natureza, como foi
acontecendo no correr histórico da história da igreja. Quando fala sobre a natureza, né? Ou seja, fundar hospitais, unir-se ao poder do Estado para realizar as curas, mas também, além disso, nós temos que usar esse poder que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos deu, que o Espírito Santo está no nosso meio e distribui esses dons, né? Esse poder de curar os enfermos. Aí nós voltamos ao Evangelho de São Mateus no capítulo 10, onde fala, ele deu o poder de curar todas as enfermidades. Aí entra o nosso ministério, nós não podemos pecar por omissão, de cumprir esse mandato de Jesus. Esse mandato, esse poder que nos deu juntamente com esse mandato de curar todas as enfermidades. Nós não podemos deixar de recorrer a esse poder. Não podemos deixar de recorrer a esse poder. Nós precisamos dar uma esperança para aqueles, vamos dizer assim, que a medicina não dá esperança. E nós percebemos aqui, claramente, que, graças a Deus, retomou-se essa consciência, né? Depois do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, né? Já citei sobre isso, porque a unção dos enfermos, após o Concílio Vaticano II, um pouco mais à frente, conforme as mudanças do concílio foram trazendo, foram chegando até nós, né? Pensou, né, a gente percebeu que a oração dos enfermos, da unção dos enfermos, não é só um sacramento para quem está morrendo, né, na beira da morte, mas também para cuidar ou tratar da enfermidade. Eu já recebi o sacramento da unção dos enfermos, né. Eu não estava pensando em morrer, não, é que eu ia fazer uma cirurgia, né, procurei o padre, né, e foi uma graça muito grande na minha vida, né, eu me senti fortalecido, né, para a cirurgia, se por acaso alguma coisa não desse certo, né? Já estava, né, mais confiante, estava bem encaminhado, mas eu já recebi, né, porque mudou-se essa visão. Então nós vemos essa retomada da consciência após o Concílio Vaticano II, mas sobretudo, após o Concílio Vaticano II, o mais impressionante de tudo é que se criou de novo esse habitat, né, aonde o Espírito Santo pudesse agir livremente. E voltou-se de novo, com muita força na igreja do nosso tempo, o dom das curas, conforme entendido por São Paulo, né? Um dom gratuito, dado por Deus, a quem Ele quer, conforme Ele quer, para o bem comum. Isso voltou de maneira muito forte na história da igreja, nesse momento da igreja. E falando sobre esse dom, esse carisma que voltou na igreja, que está muito forte, ele é também, ao mesmo tempo, um setor muito delicado. Setor muito delicado. Por isso, esse empenho que nós temos, que a comunidade de Javenice tem, de propiciar, de fomentar, sim, o uso desse carisma, da necessidade desse carisma como um bem para todos, mas usar de toda a prudência e vigilância, né? Na nossa formação, na nossa disciplina, sem sufocar o carisma, para não extinguir o espírito, como diz São Paulo. Mas é um setor delicado porque existem abusos de todo tipo, né? Abuso de todo tipo. Existe muita manipulação, vamos dizer, fora de nós, a respeito desse carisma, que é usado por diversos meios, mas não como mandato de Jesus Cristo para fomentar a fé, para manifestar a presença de Deus no nosso meio. O que garante a autenticidade do carisma é a manutenção do equilíbrio que se tinha no ministério de Cristo. O que nós vemos no ministério de Cristo? O equilíbrio que nós vemos no ministério de Cristo. Justamente o quê? A pregação do Evangelho e a cura dos enfermos. Em Jesus Cristo nós vemos essas duas ações. Existe a pregação do Evangelho e existe a cura dos enfermos. Isso
garante a autenticidade do carisma, garante o equilíbrio, garante todos os benefícios que esse carisma traz para a igreja e para as pessoas. Por isso, irmãos, a oração de cura, ela não deve ter um fim em si mesma. Ela não pode ser isolada do momento do anúncio, da evangelização. Não pode ser isolada do momento do anúncio. Mas antes, ela deve ser uma ocasião de anúncio da Boa Nova. Jesus Cristo no coração é o que transforma toda a realidade. A aceitação de Jesus Cristo é a grande cura que acontece na vida da pessoa. Se nós olharmos, para a nossa realidade, nós vemos que isso, graças a Deus, acontece muito. Que a cura das nossas enfermidades, das nossas doenças, ela é acompanhada, sim, da evangelização, do anúncio do Evangelho. E a prova disso somos nós. Que nesse processo nós estamos, uns há mais tempo, outros há menos tempo, nós temos sido transformados por Deus, Deus tem nos curado de tantas enfermidades, mas também a palavra de Deus tem sido anunciada para nós. Era de fato a cura, os carismas, a cura, falando sobre a cura, era de fato um meio para confirmar a palavra de Deus, mas ela também deve ser uma ocasião, quando as pessoas vêm até nós, num atendimento, que é uma realidade muito concreta em nossa vida, do anúncio da palavra de Deus, de anunciar o Cristo. Que as pessoas, através dessa oportunidade que eles têm, da situação que eles têm, o Leandro falava que o sofrimento às vezes traz uma oportunidade de conversão para as pessoas. E como é que eles vão ter conversão? Como é que eles vão ter fé, como diz São Paulo? Se a palavra não for anunciada ao coração. E aí entendemos claramente aquilo que o texto nos propõe, aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos propõe, que juntamente esses dois ministérios, que o Padre Raniero chama de ministério evangélico, essas duas coisas, o anúncio da palavra de Deus e a cura dos enfermos. E graças a Deus, isso tem acontecido. A prova que isso é um fato, que a palavra de Deus tem sido anunciada e as pessoas têm sido curadas de suas enfermidades, somos nós. Somos nós. Os diversos motivos que nos trouxe para a comunidade, muitos de nós, talvez a maioria de nós, por algum sofrimento nós estávamos vivendo. As pessoas nos acolheram, nos receberam e ao mesmo tempo anunciaram a palavra de Deus para nós. Nesse mundo de tanto conhecimento, algumas pessoas vão dizer o que tem importância hoje é aquilo que tem bacharelado, ou seja, aquela coisa que é comprovada. Aquilo que de fato, esse conhecimento, esse fato é um fato comprovado. Usando a linguagem bem nossa, faz desse jeito que dá certo. O ministério, esse mandato de Jesus Cristo de curar os enfermos, ele dá certo se acompanhado do anúncio da Boa Nova. E muitos dos problemas que nós temos, se não todos, em relação a esse ministério, se fizermos dessa forma,
acompanhando essas duas coisas. Fazer sim da oração de cura uma confirmação da palavra anunciada, mas também quando as pessoas nos procuram para receber a oração, uma ocasião de anúncio do Evangelho, resolve muita coisa, ou quase todas as coisas. Por isso, irmãos, concluindo, curar os enfermos faz parte do mandato de Jesus, do envio que Jesus dá à igreja. Não é um apêndice, não é uma coisa por fora, não é uma opção, mas faz parte do mandato. E é isso que o Evangelho traz para nós, é isso que a palavra de Deus traz para nós. Tá certo? Nós vamos ter um tempo de partilha, e eu proponhava esse tempo de partilha, já que o Nilton vem aqui organizar para o Senacos. Está ali o Nilton. Essa reflexão, a relação que nós temos que criar essa consciência, aprofundar essa consciência a respeito dessa ação, né? Ou dessa dupla ação, do anúncio do Evangelho e da cura dos enfermos, ou da oração pela cura dos enfermos, ou do ministério de cura, a maneira que nós quisermos chamar.